Nilcinho! Gol! Nilcinho! Salve! E aí, como é que vocês estão? Beleza ou não? Acabei de chegar, hein? Acabei de chegar e já tenho que dormir, porque amanhã eu tenho que estar lá de novo. Segunda-feira, 10h30. Apesar que vai estar vendo esse vídeo à tarde, né? Não vai adiantar nada, mas tô no de placa, hein? Vai lá. Se não viu ao vivo, vê depois. Demorou? Senhores, o negócio é o seguinte. Como os senhores sabem, as lives pós-jogo caíram, porque eu peguei todos os jogos como embaixador do São Paulo na TNT. Infelizmente não tá dando para fazer as lives pós-jogo, nossas queridas lives, mas faremos vídeo e tentarei fazer o vídeo assim que chegar em casa. Então se inscreve no canal, curta, comenta, compartilha, manda pro amigo, manda no grupo do São Paulo, manda no grupo dos Zuba Lovers, vira membro aí pra colar no Discord com nós, ajudar a pagar o Slim, é tudo nosso. Senhores, Corinthians e São Paulo, 1-1. Como que foi o jogo? Escalação do São Paulo: Rafael, Mike, Alan Franco, Arboleda e Wendel. 3 volantes, ou seja, terceiro jogo do São Paulo, terceira escalação diferente. E aí veio Danielzinho, Marcos Antônio, Bobadilha, Lucas de 10, Luciano e Tapia. Então essa é a terceira escalação do São Paulo. São Paulo joga contra o Mirassol no 3-5-2, joga contra o São Bernardo no 4-2-3-1 e joga contra o Corinthians no 4-4-2 losango. Aí já veio aqueles Zuba Lovers e falaram: isso, mas não é o 4-2-4 do Zuba. Não, não é. O Lucas contra o São Bernardo posiciona atrás do Tapia e espera para dar o bote quando o passe é lateral. E hoje, contra o Corinthians, no Clássico, no Majestoso, o Lucas se posiciona no meio campo. De novo, ele só se posiciona para o lado quando o tiro de meta do Rafael é longo, para ele disputar a primeira bola. Então o São Paulo joga num 4-4-2 losango. Por quê? Talvez para espelhar o time do Corinthians, o time que foi campeão paulista. Na minha opinião, o Corinthians levava leve vantagem, era leve favorito para o Clássico. Por quê? Porque o time do Corinthians, basicamente, quase ninguém volta de uma lesão grave. É um time que só precisava pegar ritmo de jogo e preparo físico. O time do São Paulo, por sua vez, tem o Lucas, precisando readquirir ritmo de jogo, confiança, preparo físico, testar os seus limites para ver até onde ele pode ir, se tá tudo bem ou não. Tem o Crespo tentando fazer um time novo. E aí eu acho que essa é uma posição válida do Crespo a partir do momento que ele vê o Danielzinho entrando com muita qualidade, um jogador que foi muito bem nos 2 primeiros jogos, ele tenta adaptar. E isso é ok. Isso é um movimento positivo do Crespo. Tendo em vista o jogo contra o São Bernardo, que para mim foi bom. Eu gostei do que eu vi. E aí entra no que eu falei no jogo contra o São Bernardo. Aquele esquema só funciona porque os 2 volantes é caça-craque. E os 3 meias são voluntariosos. Era Ferreirinha, Lucas e Luca. Os 3 meias ajudaram barbaridade. E os 2 volantes caça-craque. Hoje, contra o Corinthians, o jogo começou com certa pressão do Corinthians, ali nos primeiros 15, 20 minutos. Natural, os caras estão jogando em casa, perante seu torcedor, estádio lotado, e ia começar mais forte. O São Paulo, no primeiro tempo, até a primeira ali, um pouco antes da pausa para a primeira hidratação, que é com 20 e poucos, e depois consegue manter a posse de bola em algum momento. E esse meio campo que o Crespo escalou, Danielzinho, Marcos Antônio, Bobadilha e Lucas, é um meio campo que consegue ficar com a bola. É um meio campo que por muitas vezes faz a posse de bola defensiva, não é uma posse de bola para quebrar linhas, é uma posse de bola para se defender. Ele escapa da pressão, transiciona, tranquiliza e depois entra em posse de bola e triangulação de novo para encontrar o melhor momento. No começo do jogo, o São Paulo estava tentando encontrar o Tapia nos facões para o fundo. E aí quando o Tapia chegava no fundo, o Luciano não estava dentro da área, estava chegando e o time inteiro ainda estava chegando para ajudar. Na hora do gol do Tapia, o São Paulo entra numa posse de bola de 1 minuto e 30 cravado e 1 minuto e 30 de posse de bola. A galera pode falar, porra, 1 minuto e 30 só isso? Cara, 1 minuto e 30 de posse de bola é muita coisa. É muito. O pessoal até falou na transmissão,
no ponto para nós, mas não deu para usar essa informação e eu estou usando aqui agora no meu vídeo. O São Paulo entrou em 1 minuto e 30 de posse de bola, até esperar o melhor momento, até o Danielzinho ir para o lado e fazer um cruzamento para o Tapia, que até então não estava dentro da área, ficava saindo fora para movimentar. Ele faz esse cruzamento, o Tapia faz 1-0, só que tendo em vista que em nenhum momento do jogo do primeiro tempo o São Paulo consegue encaixar a marcação. O São Paulo não consegue encontrar um meio de parar o Corinthians. O Corinthians saía pelo meio e pelos dois lados. O São Paulo em nenhum momento consegue encontrar a marcação. O São Paulo faz 1-0, termina o primeiro tempo e a gente pensa, poxa, o Crespo vai acertar a marcação. Ele não vai mudar, ele vai apenas acertar a marcação. Aí você pergunta para mim, Wilson, o que estava de errado? Para mim, o São Paulo, quando entrava em posse de bola, ele afundava os laterais e os volantes vinham para jogar aberto. Eles caíam para o lado. Eles convidavam a equipe do Corinthians para o pressing para abrir espaço no meio-campo para o Lucas, para o Luciano ou mesmo para a triangulação dos volantes. Dava certo? No primeiro tempo deu. O Corinthians entrava em posse de bola com os laterais. E aí eram os dois volantes do São Paulo, Marcos Antônio e Bobadilha, que não tem característica nenhuma de pegar, tinham que sair à caça do lateral. E aí o lateral dominava a bola, achava quase toda hora o Yuri Alberto nas costas do lateral, porque os volantes do São Paulo chegavam atrasados, os laterais movimentavam para dentro com os pontas, abriu espaço no fundo, o passe era dado para o Yuri Alberto no fundo, o Yuri escapava, pegava a bola, tocava para trás, o Corinthians se rearmava. E essa marcação do São Paulo não estava encaixando, não era boa. Por quê? Principalmente por dois motivos. O primeiro, Tapia e Luciano não tem aquela influência defensiva. O Tapia é até vigoroso, mas o Luciano é muito... Não é a dele marcar. Não é a dele. E ele já mostrou isso. O negócio do Luciano é ficar perto da área e fazer gol. Não é a do Luciano ser agressivo sem a bola. O Lucas até tentava. Bobadilha e Marcos Antônio, por característica, estavam toda hora atrasados e o Corinthians saía. Saiu no começo do primeiro tempo, saiu no final e saiu o segundo tempo inteiro. São Paulo volta para o segundo tempo sem conseguir encaixar a marcação e sofre com isso. Beleza, a gente não consegue encaixar a marcação, o que dava para pensar? Bom, vamos lá. Eu estou em preparação, estou ganhando de 1-0, só que não quero perder o clássico. Como devo fazer? Minha opinião, o Crespo muda Mike, muda Caleri, tira Lucas, recua o Luciano e coloca o Pablo Maia. A galera até, eu vi muitos críticos ao Pablo Maia, a galera que tá pegando o pé dele. O Pablo Maia, coitado, sem a pressão do ataque, sem a pressão do 10, o Pablo Maia foi apenas mais um volante que estava correndo num espaço absurdo. Tanto é que na hora do gol ele tá mais à frente, porque ele encaixou a marcação no dele, não teve pressão ofensiva, o passe veio de trás, pegou o bidon flutuando, entrou o passe no Pedro Raul, pega o bidon flutuando, o Alan Franco tá atrasado, porque tem muito espaço, tem muita brecha, o Pedro Raul domina, encontra o bidon, fazendo facão, o bidon domina e empata o jogo ali aos 89, no último minuto. O que eu faria? O Crespo mexe errado? Mexe. O Luciano não é 10. O Luciano não ia fazer sustentação no meio campo. O Luciano não estava bem na partida. O Mike não estava bem na partida. A Arboleda não estava bem na partida. Normal. Segunda partida, falta preparo físico. Eles estavam sendo sobrecarregados. Mas, cara, não tá bem. Ao invés dele tirar o Mike e colocar o Cedric, ao invés dele tirar o Lucas e trazer o Luciano para 10, cara, tira o Tapia, põe o Caleri. Tira o Lucas, põe o tira o Luciano, põe o Ferreirinha. Tira um volante e põe o Luca. Fazia o 4-2-4 de novo. No 4-2-4 ele ia deixar o time com as linhas mais estreitas, ele não ia sobrecarregar os volantes que estavam sendo muito expostos. E aí ele colocando, ele deixando o Mike em campo, que não estava fazendo uma boa partida, mas era um jogador que dava para falar, Mike, só fica aí na linha de 4, porque eu vou colocar o Ferreirinha, o Luca, o Caleri e vou colocar o Pablo Maia.
E aí o Pablo Maia deixava com o Danielzinho, como no jogo do São Bernardo, o Lucas ali centralizado, fazia Ferreirinha, Luca, o mesmo esquema contra o São Bernardo. Ele fechava todas as linhas, ele deixava as linhas próximas, ele triangulava, ele parava de deixar o Corinthians encontrar esse passe por dentro. Ele fazia os pontas correr atrás dos laterais, ou seja, ele ia ocupar os laterais do Corinthians. E se alguém tivesse que armar no Corinthians, ficar com a bola, esse alguém seria os zagueiros. E aí ele deixava o André Ramalho ou o Gustavo Henrique, qualquer um dos dois com a bola. E aí eles iam ser obrigados a carregar a bola e se expor. Carregando a bola e se expondo dessa maneira, na roubada do São Paulo, que ia roubar, porque, assim, entre nós, o time do São Paulo não tá jogando bem, não jogou bem, não vem bem, precisa melhorar muito. Mas o time do Corinthians também foi campeão da Copa do Brasil, não é lá essas coisas. Erra muito passe, não aproveitou as brechas do São Paulo, não soube atacar. A tomada de decisão do time do Corinthians também é ruim. Ou seja, eles iam errar. Nessa errada, ia pegar o São Paulo com 2 pontas engatilhado. E nessa hora a gente ia contra-atacar. Com 2 pontas fresco, o Caleri que tinha acabado de entrar e o Lucas dando suporte por trás. Na experiência, era a melhor maneira de jogar o segundo tempo. Mas aí o Crespo, ao meu ver, comete um erro. Ele tenta ser ousado na visão de jogo dele, mas ele não funciona, ou pelo menos no segundo tempo. No primeiro tempo funciona um pouco o novo sistema, a estratégia. No segundo tempo não funciona nada. E ele não muda. Erro do Crespo. Erro de leitura das substituições. Ele não deveria ter trazido o Luciano. Ele não deveria ter gastado uma substituição no Mike. Ele deveria ter mudado o sistema de jogo para encurtar as linhas e criar um counter para o time do Corinthians. Esse era o erro. Ah, Wilson, mas era preparação, minutagem e tal. Eu sei, ok, beleza, mas era o clássico. Ninguém quer perder o clássico. Se ele ganha o clássico, ele fica gigante para fazer um novo teste contra a Portuguesa. Aí você fala, aí a gente toma um gol aos 89, pô, Wilson, mas o resultado foi ruim? Não, não foi ruim, o resultado foi excelente. Contra o São Bernardo, quando eu cheguei no Morumbi, ninguém acreditava na vitória do São Paulo, ninguém acreditava no São Paulo. São Paulo ganha. Contra o Corinthians hoje, tirando o Beckler, de toda a equipe da TNT que falou que ia ser 0-0, todas as outras pessoas acharam que o Corinthians ia meter uns 3-4. Eu fui o único que estava acreditando no São Paulo, falei 2-1 no clubismo. Só para ser do conta. Acreditava que o São Paulo ia ganhar? Lá dentro, sinceramente, não acreditava. Mas acreditava que o São Paulo ia fazer um jogo digno, ia fazer um jogo melhor do que fez. O resultado é excelente. 1-1 na arena, na fase que tá, mano, é top. 1-1, tomar um gol aos 89 de um time que não foi superior a nós é horrível. Agora, 1-1 para manter o controle e tal, foi ok. O resultado para mim foi ok. Eu acho que início de temporada o São Paulo tem muito a melhorar. O Crespo ainda, aparentemente, ele tá imaginando que esse São Paulo pode ser formado de uma outra maneira. O 3-5-2 ele confia, mas não vem dando certo desde o ano passado, não deu certo contra o Mirassol. O 4-2-3-1 do São Bernardo deu certo, o 4-4-2 de hoje não deu certo. Empatou, foi um resultado ok, mas não foi legal. Copo meio cheio, minha visão. O resultado, 1-1, é um resultado bacana contra o Corinthians. Lucas, eu vi muita gente falando que o Lucas foi mal, o Lucas não consegue dominar a bola e tal. Rapaziada, há 3 meses atrás o Lucas não conseguia correr, pular, acelerar, girar em velocidade, dar bote para defender, ajudar. Hoje ele consegue. Ele precisa melhorar? Muito. Ele é perto daquele Lucas que nos ajudava no passado? Não é. Mas clinicamente ele tá bem. Todo jogo ele quebra, como os caras falavam, uma fibrose mental. É aquele movimento que doía, que você faz o teste no jogo e não dói mais. Você, opa, não dói. Aí você faz um segundo movimento que doía, não dói mais. Aí você fala, opa, eu consigo. Ele tá ainda sem ritmo de jogo? Tá, o cara ficou 8 meses sem jogar quase, 7, sei lá, com dor, sem jogar. Tá sem ritmo de jogo, tá sem confiança, tá sem um monte de coisa. Mas o copo meio cheio, ele voltou a fazer os movimentos a lá Lucas.
e é questão de tempo dele se condicionar fisicamente e voltar a nos ajudar. Confia, ele vai voltar ao que era antes, ele tá se preparando para isso e eu vejo ele como um copo meio cheio. Caleri, de novo, entrou um pouco, 5 minutos só, mano, tá tranquilo. Poderia ter entrado antes, cara, tava um jogo pegado, tá, os caras tava sentando a porrada, o Caleri volta de ligamento cruzado. Eu acho que é um movimento natural meio que proteger ele. Contra a Portuguesa não, contra a Portuguesa vai pro choque. Mas hoje eu acho que essa preocupação com o Caleri, essa dosagem de tempo com ele, foi legal. Eu gostei. Ele vai jogar muito, tem muito jogo ainda para ele jogar. Que mais? Então, é mais ou menos esse o jogo. Entrevista do Crespo. Cara, a leitura do Crespo, pra mim, vai a minha primeira. Vai uma das críticas que eu tenho a fazer. Ele é essa. A leitura de jogo dele hoje foi errada. Não gostei. Poderia ter sido diferente. Segunda, na coletiva pós-jogo, o Crespo fala que a política não pode interferir. Cara, com a diretoria antiga, o presidente antigo Crespão, você sabe que eu gosto de você e eu até entendia você não se envolver porque você pegou o barco andando, você não ia se expor. Agora não. Agora, se tem alguém que tem que blindar e não deixar a política nova entrar dentro do clube, é você, irmão. Você é o capitão da barca, você é o chefe da barca e você tem que blindar os caras lá dentro e não deixar essas informações ruins irem chegar. Então, que o presidente novo, o Harry Macis, entre, faça o papel dele, que é no mínimo, e aí isso é uma esperança não só minha como do torcedor, é mandar toda aquela rapaziada da diretoria antiga embora. Irmão, é igual câncer de mama. Você tira só um tequinho, a parte não, você tira a mama inteira. Então é isso. Presidente, assumiu, tava uma merda, tava tenebrosa a gestão, planejamento de futebol horroroso. Manda todo mundo embora e faz de novo. Traz todo mundo novo. Rui Costa, mano, beijo, me liga. Boa sorte em outro lugar. O resto que não foi embora, tchau. Os braços direito do Casares, os homens fortes do Casares, a rapaziada que fazia gestão de tudo, tchau. Até mais ver. Não quero vocês. Contrata tudo novo. Mas contrata uma rapaziada que entende de bola, pelo amor de Deus. O senhor não precisa, presidente, entender nada de futebol. O senhor precisa ser transparente e ser um bom gestor. Só isso. E de futebol, quem precisa entender é o diretor, é o treinador, é o coordenador técnico. É esses caras aí. Então faz essa pra nós. Manda todo mundo embora. Acaba com esse câncer de uma vez e contratam a rapaziada que entende de futebol, que tá no mercado, que tá louca pra ajudar. E nem precisa ser de nome, tá? Tem um monte de rapaziada no mercado aí nos times pequenos que entende de bola. É só pesquisar. Mas precisa se cercar de gente decente, gente confiável que entende de futebol. Bom, senhores, se eu deixei passar alguma coisa, esqueci porque eu não faço nada escrito. Eu tenho alguns pontos e é isso. São Paulo aparentemente deu um passo político, bom passo, vergonhoso, porque entrar numa situação que a gente estava de impeachment do presidente é uma vergonha. Mas já é um passo para a mudança. Futebolístico ali, planejamento de futebol. O Crespo precisa de mais peças. Bem ou mal, bom ou ruim, ele precisa de mais peças. Mas as peças que ele tem, pelo menos, já nos dá uma esperança diferente. O ano vai ser bom? Não, não vai. Vai ser difícil, vai ser duro, mas pelo menos ele está demonstrando que ele pode usar esse elenco de várias maneiras. Alguns dias vão ser bons, outros nem tanto, e vão ser várias emoções para nós. Torcedor e quem faz o jogo que vai ser diferente, mas é isso. Terceiro jogo do São Paulo, terceiro esquema diferente, um empate, então temos uma derrota, uma vitória, um empate. Pegamos a Portuguesa, que vai ser um jogo também carne de pescoço. O time da Portuguesa é duro, se defende bem, é forte, tá muito melhor fisicamente que o São Paulo. Então, quarta-feira vai ter emoção de novo, rapaziada, mas o São Paulo já até quarta-feira já deve estar melhor, tanto fisicamente quanto tecnicamente. É isso. Quarta-feira eu tô na TNT de novo, transmitindo o jogo. E depois tem vídeo. Segunda eu tô no de placa.
Quinta-feira tô no de placa também, quem puder dar uma moral, segue no Instagram, se inscreve aí no canal, pô, deixa a gente bater 100 mil até o final do ano. Demorou? Senhores, beijo no coração, fique com Deus e fui. Valeu, Zinho! Gol!